grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Queridos, eu estava pensando e orando sobre aquilo que nós deveríamos pregar hoje. Temos assuntos proféticos e temos assuntos bíblicos, mas que não são proféticos. E eu estava conversando com o primeiro ancião qual seria a preferência. Amanhã nós vamos ter de manhã e vamos ter à tarde também. Eu estou pensando, quem sabe, fazer um seminário de profecia amanhã à tarde, mas dedicar o tema de hoje não para a profecia, ok? Deus me falou ao coração nesse momento para que nós agíssemos desta forma. Amém. Eu quero convidar vocês para que abram a Bíblia em Êxodo. No livro de Êxodos vocês vão encontrar um dos defeitos do povo de Deus do passado, que pode ser um dos defeitos do povo de Deus do presente. Vocês sabem que o que vai nos tirar do céu não são pecados grandes, porque contra os pecados grandes todos nós estamos preparados, estamos com a guarda levantada, estamos nos protegendo contra eles. O que pode tirar você e eu do céu são pecados pequenos, considerados insignificantes, pecados habituais, que estamos acostumados com eles e que não nos assustam. O que mais me chamou a atenção quando eu estava fazendo o meu ano bíblico, eu estou lendo exatamente o livro de Números, foi a repetição da palavra murmuração. Como o povo de Deus murmurava, reclamava. Era um povo resmungão, era um povo reclamão, era um povo que, embora Deus estivesse com uma nuvem fazendo sombra sobre eles durante o dia, e com uma nuvem que se transformava numa coluna de fogo à noite, iluminando o acampamento e aquecendo o acampamento, o povo estava reclamando. Embora Deus fazendo água sair da rocha, o povo estava reclamando. Embora comendo a comida dos anjos, o maná, o pão dos anjos, o povo estava reclamando. Queridos, é fácil reclamar, difícil é falar bem, edificar. Eu quero ver que você procure na sua Bíblia agora, em Êxodo capítulo 16, verso 8. Êxodo capítulo 16, verso 8. Abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 16 e o verso 8. E vamos ler ali. Capítulo 16 e o verso 8. Aqui lemos: disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Deus ouve as orações, Deus ouve os nossos pedidos, mas Deus também ouve as nossas murmurações. Mas Ele não se agrada das nossas murmurações. Aquelas pessoas que clamaram por carne, aquelas pessoas que amaldiçoaram o maná, o pão de Deus que estava descendo e caindo sobre eles todas as manhãs, aquelas pessoas que pediram para voltar para o Egito, Deus deu carne para eles à vontade. Só que a Bíblia diz que aqueles que reclamaram, estes comeram ao comerem a carne. Os outros que comeram porque Deus deu, mas eles não pediram e não reclamaram,
não morreram. O problema não estava na carne, o problema estava na murmuração, na reclamação. Por isso diz aqui: porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra Ele. As vossas murmurações não são contra nós, disse Moisés, mas contra o Senhor. Queridos, no meio daquele povo que saiu do Egito, que era uma multidão, que poderíamos dizer eram 603 mil homens e 550 homens de 20 anos para cima, 603.550, mas contando as mulheres e contando as crianças, nós chegaríamos a uma multidão de quase 2 milhões de homens e mulheres e crianças. Uma multidão de 2 milhões. No meio daquela multidão existia o vulgo, existia um misto de gente, muitos que saíram do Egito com o povo de Deus, mas não porque criam e adoravam o Deus de Israel. Eles vieram no entusiasmo, vieram no oba-oba. Todo mundo estava saindo, eles saíram também. E eles fermentaram o povo de Israel. E eles foram os primeiros a começarem a reclamar. Abra sua Bíblia agora em Números. Vamos nos concentrar agora aqui em Números. Aqui nós temos Números capítulo 11. Números capítulo 11 diz aqui: e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. E o verso 4: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Queridos, eles estavam desprezando a comida que Deus estava dando, e estavam reclamando. E então, Deus falou para Moisés. Veja agora no capítulo 14. No capítulo 14. Verso 26 em diante. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando eu sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Deus ouve as orações, mas Deus ouve também murmurações. A Bíblia diz que é melhor você morar debaixo de uma ponte do que com uma casa espaçosa e bonita, mas tendo uma mulher brixosa. Mulher brixosa é uma mulher reclamona. Queridos, Deus abomina reclamações, murmurações. Deus habita entre os louvores dos seus filhos. Amém. Quando você louva a Deus, você adquire bênçãos. Amém. Quando você louva ao Senhor, você recebe a bênção do Senhor. Mas quando você reclama, você desagrada o Senhor. A Bíblia diz que Deus ouviu as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. E o verso 28 diz: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Assim como falastes, assim farei. Quando você fala coisas boas, quando você pede bênçãos, você recebe bênçãos. Mas quando você fala coisas más e reclamações, você recebe maldição. Assim como você fala, você recebe. Lembram-se daquela musiquinha das crianças? Cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado, boca, com o que fala. Porque aquilo que você fala, você recebe. Mulheres que reclamam do marido terão um marido cada vez pior. Pais que reclamam dos filhos terão filhos cada vez piores.
Mas quando você elogia os filhos, quando você elogia o marido, quando você elogia a esposa, você terá melhor esposa, melhor marido, melhor filho. Quando o patrão que reclama do empregado, ele terá um empregado pior. Se ele elogia o empregado, ele terá um empregado melhor. Se você quiser comer melhor, elogie a comida da sua esposa. Se você quiser comer pior do que já está comendo, reclame da comida, e ela ficará cada vez pior. Queridos, assim como nós falamos, nós recebemos. Deus ouviu o povo reclamando, e o povo dizia: quem dera que nós morrêssemos neste deserto, ou então voltássemos para o Egito. E Deus ouviu a reclamação e disse: assim como falastes, assim eu farei. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, o que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Daqueles 603.000 homens de 20 anos para cima que saíram do Egito, somente Josué e Caleb entraram. Porque em Josué e Caleb existia outro espírito, o espírito de louvor, o espírito de gratidão. Josué e Caleb diziam: nós entraremos na terra. Existem gigantes na terra, as cidades são fortificadas, mas nós entraremos. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará lá. Amém. Mas o restante dos espias, os outros 10 espias, falaram mal da terra, difamaram a terra, inflamaram a multidão, e a multidão clamou contra Deus, reclamou de Deus. Queridos, existe um livrinho que eu li e que distribuí mais de 40 destes livros para amigos e familiares. O título do livro é Há Poder em Suas Palavras. E eu aconselharia a cada pessoa a ler esse livro. Há poder em suas palavras. Aquilo que você fala, você recebe. Quando você fala que o seu marido não presta, ele não vai prestar mesmo. Quando você reclama da sua família, quando você fala que a sua família é uma desgraça, ela será cada vez uma desgraça maior ainda. Quando você fala que o seu filho é desobediente, ele será cada vez mais desobediente. Você faz crescer aquilo que você fala. As palavras que saem da sua boca, elas vêm carregadas de poder. Poder do Espírito Santo ou poder satânico, de destruição. Não faça crescer o mal falando mal. Não faça crescer o que é ruim falando do que é ruim. Não faça crescer os defeitos falando dos defeitos da esposa, ou do marido, ou dos filhos, ou do pastor, ou dos membros da igreja, porque assim os defeitos crescem. Você está regando os defeitos quando você fala e foca os defeitos. É como estar regando para que eles cresçam e se fortaleçam. Nós devemos falar o que é bom, para recebermos segundo o que saiu da nossa boca. A Bíblia diz, aqui no verso 33, capítulo 14, verso 33: vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades. Verso 34: segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. E o verso 36: e os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. O povo morreu durante os 40 anos, mas aqueles espias, aqueles 10 espias que voltaram dando um relatório negativo, eles morreram no mesmo dia. Percebam como Deus detesta murmuração.
Toda igreja tem gente boa e tem gente ruim. Toda igreja tem gente que fala bem dos outros, edifica os outros, e tem pessoas que falam mal uns dos outros. Eu não sei como é que é aqui, mas queridos, nós temos que colocar uma guarda na nossa boca e pedirmos que o Espírito Santo santifique a nossa boca, para que dela só saia a palavra que seja boa e agradável e que dê graça para aqueles que ouvem. Amém. Falemos bem uns dos outros. Agora, a Bíblia diz, abra só a Bíblia em Mateus, que pela palavra que sai da nossa boca nós seremos justificados, ou pela palavra que sai da nossa boca nós seremos condenados. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus. Vamos ler aqui o capítulo 1. Onde fala, pela palavra que sai da tua boca, vocês serão justificados ou condenados. Portanto, cuidado com a palavra que sai da sua boca. Nós temos que aprender a falar bem uns dos outros, cultivar a lei da edificação. João Batista, ele foi um amigo de Jesus, primo de Jesus, e João Batista disse assim, quando todos estavam seguindo Jesus, quando todos estavam aplaudindo Jesus, e ele estava esquecido numa prisão, condenado à morte, João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua, importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista trabalhava no time da edificação, falando bem uns dos outros. Como é fácil entrar e como é difícil sair. Quando nós estamos entrando como ancião, como pastor, como líder, é fácil, mas na hora de sair é bastante difícil. Portanto, meus queridos, a Bíblia nos ensina para que nós saibamos, como filhos de Deus, entrar em nome de Jesus e também sair em nome de Jesus. Amém. Não faleis mal uns dos outros, nem no trabalho, nem na igreja, nem na comissão da igreja. Vocês já perceberam que na comissão da igreja alguns se acham no direito de falar mal uns dos outros, porque assim, alguém tem alguma observação a fazer? Se alguém quiser falar, tem que ser agora, ou fale agora, o cara se para sempre. E então a pessoa se sente no direito de falar coisas. Olha, eu não aprovo este irmão, não aprovo este nome, porque ele tem esse defeito, ele tem aquele outro defeito, e começa a falar mal. Queridos, nem na comissão da igreja, nem na igreja, em lugar nenhum nós devemos falar mal uns dos outros, porque isso está no livro de Tiago. No livro de Tiago diz, não faleis mal uns dos outros. Abra sua Bíblia, aqui em Tiago. Capítulo 4 e o verso 11. Capítulo 4, verso 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Não falem mal uns dos outros. Mas e quando nós estamos falando algo que é verdadeiro? Quando você está falando de algo que realmente aconteceu, você não está mentindo, mas não está falando bem, está falando algo mal, algo negativo, mas é verdade. Mesmo assim é pecado. Em Mateus capítulo 18 diz, vai, se tens alguma coisa contra o teu irmão, vai ao teu irmão, entre você e ele só.
e conversa com Ele. Nós não podemos falar, mesmo que sejam coisas verdadeiras, mas são negativas. Não podemos espalhar um saco de pena, nem dentro da comissão da igreja, porque muitos se tornam inimigos ali dentro de uma comissão da igreja, numa comissão de nomeações. Por quê? Sempre as paredes têm ouvidos. Sabiam que as paredes têm ouvidos? Que elas ouvem aquilo que estão falando dentro de uma sala fechada? Porque no dia seguinte, já metade da igreja está sabendo. Como? Se foi em portas fechadas, janelas fechadas, como que a metade da igreja já está sabendo aquilo que foi falado de negativo e de ruim do irmão fulano de tal? Porque as paredes têm ouvidos, sabiam? Nós precisamos não falar mal, nem dentro de uma comissão, e nem sermos passadores de disque-disque, de mexericos, contando para os outros algo de ruim que falaram dele. As pessoas estão atentas para ouvir o que você fala. Eu tenho um amigo que mora lá nos Estados Unidos, e ele costumava fazer os cultos, ele, a esposa e o filho, na sala da frente na sua casa. Ele cantava, ele estudava a Bíblia e louvava a Deus. Tinha os cultos com cânticos. E um dia o filho foi para o colégio, e agora ficou ele e a esposa sozinhos. Então, em vez de fazerem o culto na sala, na frente da casa, passaram a fazer o culto na cozinha, no fundo da casa, porque era só o marido e a esposa. Um dia, quando ele estava saindo para o trabalho, encontrou com um policial americano que morava na frente da casa dele. E o policial o parou e disse: escuta, fulano, vocês não cantam mais? Por quê? Não, porque eu não ouço mais os cânticos. E ele então explicou: não, nós continuamos cantando, só estamos fazendo o culto na cozinha, que fica atrás da casa. Ah, eu senti falta dos cânticos. Queridos, as pessoas que moram ao nosso redor, elas nos ouvem cantando, elas nos ouvem louvando, elas nos ouvem também xingando, elas nos ouvem também falando palavras e dando gritos de ira. Por isso, meu querido irmão, da nossa boca só devem sair palavras agradáveis que deem graça àqueles que ouvem e edifiquem aqueles que ouvem. Amém. Porque pelas palavras que saem da nossa boca seremos justificados, e pelas palavras que saem da nossa boca seremos condenados. Se você confessa Jesus com a sua boca, você será justificado. Amém. Queridos, a perdição e a salvação está no poder da língua. Não são por grandes pecados que alguns se perderão, mas por causa da boca. Porque Deus disse: assim como falastes, assim eu farei. Vocês falaram, melhor seria que morrêssemos no deserto. Pois bem, então vocês vão morrer. Mas Josué e Caleb que disseram: não, nós podemos entrar na terra se o Senhor se agradar de nós. Ele nos colocará nesta terra. Assim aconteceu com a casa de Josué e de Caleb. Amém. Se você, pai, quer abençoar a sua família, fale bem da sua família. Se o seu filho usa drogas, não fale que o seu filho é um drogado. Mas como, pastor, eu não vou falar que meu filho é um drogado? Ele é. Não fale aquilo que ele é, fale aquilo que você deseja que ele seja. É assim que Jesus fazia quando olhava para as pessoas, não as via como eram, e sim como ele sonhava que elas se tornassem. Quando Jesus olhou para a mulher prostituta, uma mulher que tinha uma vida duvidosa, Jesus não viu uma prostituta, Jesus viu uma filha de Deus transformada e uma mulher santa. Amém. Queridos, nós temos que olhar não aquilo que é, mas aquilo que poderá ser pelo poder de Jesus. Amém. Se o seu marido bebe ou fuma, não olhe para o marido como sendo um beberrão ou um fumante. Olhe para o seu marido como um homem transformado e dê glória a Deus pelo marido que foi transformado. E você poderá dizer: mas isso não seria mentira, pastor, porque ele não foi transformado. Comprometa a Deus. Comprometa a Deus.
Quando você agradece e louva a Deus pela libertação do seu filho, Deus está comprometido a transformar o seu filho, a libertar o seu filho. Ao olharmos para as pessoas, vamos vê-las da forma como gostaríamos que elas fossem, não como eu sou, mas como eu desejaria ser. Haja da forma como você desejaria ser. Se você quer ser ancião da igreja, haja como ancião. Mas eu não sou um ancião. Sim, mas você tem um santo desejo de ser? A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, santo desejo é este. Amém. Então, haja como ancião. Venha de terno para a igreja. Chegue cedo. Ajude a abrir a igreja. Ajude a fechar a igreja. Seja um dos últimos a sair. Esteja na porta, saudando as pessoas, sorrindo as pessoas. Visite as pessoas. Ah, mas eu não sou ancião. Mas haja como se fosse, e você será. Ah, mas eu não tenho vontade de cumprimentar as pessoas. Você não faz aquilo que você tem vontade. Você faz aquilo que deseja, Deus quer que você faça. Você não pode agir de acordo com os teus sentimentos. Não haja de acordo com os teus sentimentos. Haja de acordo com os sentimentos de Jesus. Agir de acordo com aquilo que queremos ser. Quando eu estava estudando aqui no Pinheirinho, eu comecei minha vida aqui no Pinheirinho, no colégio antigo Instituto Adventista Paranaense. Na vinda agora eu passei pela entrada, ficava ali a entrada que sai para Araucária, era a mesma entrada que ia para o colégio, o Instituto Adventista do IAP chamado. Queridos, eu tinha meus 17 anos. Eu não era pastor, eu era um menino de 17 anos. Mas eu tomei a decisão melhor de ser um pastor. Eu comecei a agir como um pastor. Quando as pessoas me convidavam para pregar, eu pregava sermões dos outros, porque eu não tinha sermão. Eu comecei a agir como sendo um pastor. Quando você começa a agir de acordo com aquilo que você deseja ser, você acaba sendo. Amém. Você quer ser santo? Haja como um santo. Quem quer ser santo? A Bíblia diz que os santos do Altíssimo herdarão o reino. Amém. Quem quer ser santo deve agir como um santo. Um santo, quando todo mundo está falando mal de alguém, um santo não fala mal daquela pessoa. Depende daquela pessoa. Depende. Quando todo mundo está assistindo um filme e tem cenas que envergonham os anjos, ele não fica ali. Ele não senta na roda dos escarnecedores. Queridos, quando nós queremos e temos o desejo de ser santo, nós temos que agir como santos de Deus. E o Espírito Santo vai dando-nos aquela personalidade santa de Jesus. Falar como um santo. Mas e se eu não sinto? Como é que eu vou falar e louvar a Deus se eu não tenho vontade? Mas um santo deve louvar a Deus. Então você começa a louvar a Deus sem vontade. Você não precisa ter vontade para louvar a Deus. Você não precisa ter vontade para ler a Bíblia. Você não precisa ter vontade para orar. Você não precisa ter vontade para falar bem de alguém. Haja como um santo de Deus. Fale bem de alguém. Ore sem vontade. E um dia a vontade será natural. Um dia a vontade de ler a Bíblia, de louvar a Deus, de falar bem uns dos outros, vai se tornar uma vontade natural, porque você insistiu em agir como um santo, embora não fosse. Isso não é hipocrisia. Isso é agir em cima da palavra que saiu da boca de Deus. Amém. Da mesma forma, quando alguém começa a louvar a Deus pela cura do filho, mas o filho ainda está doente. Como eu posso louvar a Deus pela cura do meu filho, se ele ainda está doente?
Mas nós devemos louvar a Deus pela cura antes de sentir a cura. E quando você louva a Deus pela cura antes de sentir a cura, isso agrada a Deus. Amém. E você vai alcançar a cura. Amém. Mas se você ficar esperando se sentir curado para depois louvar a Deus e agradecer a Deus, talvez você continue doente o resto da vida. Queridos, nós não podemos esperar sentir, nós devemos agir em cima da palavra que saiu da boca de Deus. Amém. Falando bem uns dos outros, lendo a Bíblia mesmo sem vontade, orando mesmo sem vontade, vindo à igreja mesmo sem vontade. Isso não é hipocrisia? Se eu não gosto de uma pessoa na igreja, eu não gostaria de conversar com ela, nem de me assentar perto dela. Essa é a vontade natural. Mas você quer agir como um santo de Deus. Você quer ser um santo de Deus. Você quer ser participante da natureza divina. Então você fala: Senhor, me ajude. Eu vou agir não de acordo com o que eu sinto, mas de acordo com aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu vou cumprimentar aquela pessoa, eu vou me sentar perto dela, e o que ela precisar eu vou ajudar. Não porque eu queira, mas porque o Senhor quer. Eu vou agir como sendo um santo do Altíssimo. Queridos, logo, logo, o amor vai brotar. O amor vai ser espontâneo, porque o Espírito Santo vai gerar isso em você. Vamos desenvolver o hábito de falar o que é saudável. Vamos desenvolver o hábito de falar aquilo que é bom dos nossos filhos, do nosso esposo, da nossa esposa. Falar bem da nossa família, falar bem da nossa igreja, falar bem do nosso pastor. Quem reclama do pastor pode saber que ele vai ficar pior. Mas se você elogiar, você terá um pastor melhor. Patrões, elogiem seus empregados. Não reclamem, elogiem. Todos nós devemos praticar a lei da edificação do falar bem, porque por tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Porque assim como falastes, assim eu farei, disse Deus. Há poder na palavra que sai da sua boca. Há poder. Poder para edificar e poder para destruir. Use a sua boca de forma que o Espírito Santo edifique, salve a sua família. Eu me lembro que quando meu menino tinha seus 2 aninhos, 3 aninhos, a minha esposa não podia se aproximar quando ele ia dormir, e ela ia e tocava nele, ele acordava aos berros, ele já estava dormindo. E quando ela se aproximava da cama dele e tocava, mesmo que fosse para arrumar a coberta, se ele estivesse um pouco descoberto, ali ia puxar a coberta, ele acordava aos berros. Não precisava nem tocar nele. Existia um tipo de rejeição da parte dele, porque ele era muito sapeca, né? Aprontava muito. Então, sempre que eu ia sair de casa, ela dizia, nós temos um casal de filhos, ela dizia: eu fico com a menina e você leva o menino, leva o Anderson. Então, quando eu estava saindo, ela leva o Anderson. Então ele se sentia o quê? Rejeitado. E cada vez ficava pior. Um dia, conversando com uma amiga, esposa de um médico, e contando sobre que ela não podia tocar nele, que ele acordava gritando. Então ela disse: alguma coisa você está fazendo que está errado. O que você faz logo após que ele dorme? Eu costumo ir lá no quarto dele, me ajoelho ao lado da cama dele, e ali eu choro as minhas mágoas, dizendo: Senhor, esse menino é muito malvado, esse menino é muito desobediente, esse menino é muito rebelde, Senhor. E ela disse: não faça isso, porque ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Está dormindo, mas ele está ouvindo. Você já ouviu dizer que as pessoas que estão em coma,
estado de como é mais profundo do que o sono normal, certo? Então, não faça isso. Em vez de falar coisas negativas do menino, que eram coisas verdadeiras, mas negativas, fale só o que é bom. Então, quando ele dormir, você vai lá na cama, se ajoelha ao lado da cama dele e comece a falar coisas boas. Jesus te ama, meu filho. Você é um filho obediente. Mamãe ama você. E pega o dedinho dele da mão e começa a fazer massagem nos dedos dele. Então ela fez isso. Na primeira vez que ela pegou no dedinho dele, ele puxou, dormindo. Ela pegou de novo, insistiu. Aí ele deixou a mão. E ela foi fazendo a massagem nos dedinhos dele e dizendo que Jesus ama você. Você é um filho obediente. Eu amo você também. E queridos, as coisas mudaram. Se nós falarmos que os nossos filhos não prestam, mães que chegam para o pastor e dizem: meu filho é drogado, pastor. Meu filho é isso, é aquilo. Minha família é uma desgraça. Está destruindo a família. E você pode estar dizendo: mas pastor, estou falando a verdade, porque é mesmo. Irmãos, nós precisamos saber o que é. Nós precisamos lutar por aquilo que queremos que seja. Amém. Qual é o seu sonho para a sua família? Qual é o seu sonho para o seu esposo, para os seus filhos? Fale e louve a Deus e divulgue aquilo que você quer que ela seja. E fale como sendo. Fale como sendo. Embora não seja ainda, mas você está agindo como Jesus, que olhava para as pessoas e via nelas já transformadas. Amém. Já via nas pessoas homens de Deus, mulheres de Deus. Porque pelas palavras que saem da nossa boca, nós seremos justificados. Deus honra a palavra que sai da sua boca. Amém. E pela palavra que sai da nossa boca, podemos ser condenados. Que a graça e a paz de Jesus fiquem com vocês. Amém. Aleluia. Glória a Deus.